E aí, galera, beleza? Vamos lá? Vamos começar mais um assunto. Já estamos nos aproximando aí da reta final, né? E olha só, galera, eu acho que eu já falei isso com vocês lá no início, mas eu tô colocando os assuntos mais importantes todos na frente, né? Então é essa ordem de aulas que vocês têm que ir assistindo que cai em todos os concursos, né? Administração direta e indireta, princípios, poderes, atos, licitações, contratos, isso aí tudo, né, é importantíssimo, cai em tudo quanto é concurso. O estatuto, você tem que tomar cuidado, eu falei do Estatuto Federal, você tem que tomar cuidado de ver qual é o concurso que você vai fazer, né? Concurso para tribunais, todos os tribunais federais, você vai precisar do estatuto, a não ser que você faça um concurso para um TJ, que aí você vai ter que estudar o estatuto estadual. Né? E eu já falei com você, mas também o estatuto estadual do estado do Rio, do estado de São Paulo, do Pará, do Paraná, Santa Catarina, tem que pegar o estatuto do estado, mas com certeza é pelo menos 80% igual ao estatuto federal. Então já está meio caminho andado, né? Quer dizer, mais da metade do caminho andado. E aí esses assuntos finais aí, tem que começar a ver. Às vezes, alguns concursos pedem, outros não. Então, vai começar a ver agora. Controle da administração, em alguns lugares cai, outros não. Serviços públicos, improbidade administrativa, responsabilidade civil e assim por diante, né? Bens públicos, mas cada vez mais a tendência é esses assuntos caírem em alguns concursos, outros não. O início lá você tem que perder muito mais tempo estudando aquilo tudo que a gente já viu até agora. Tá legal? Então, vamos lá. Controle da administração. Muito bem, vamos lá. Quem faz isso? A administração atua e alguém tem que controlar essa atuação. Tem que verificar se o que a administração está fazendo está certo, né? Se não está tendo esquemas, se não está tendo desvio de dinheiro. Então, quem vai fazer isso? Como? Quando? Por quê? Vamos começar a ver isso agora. Para começar, vocês vão precisar estudar, dar uma lida aí, Constituição Federal, artigos 70 a 75. De cara, já dá uma lida nesses artigos. Se você puder, você já pode até dar uma pausa aqui no nosso curso, né? Nos slides que eu estou mostrando para vocês. Antes de começar nosso estudo, já pega lá, já corre Constituição Federal, já bota aí do teu lado, já dá uma lida desses artigos todos, 70 a 75, para já se ambientar com o que a gente vai começar a falar agora, para você não ser pego de surpresa. Beleza? Beleza. Bom, já leu? Já leu, né? Então vamos lá. Olha aqui, para começar, vamos entender isso. Eu botei aí Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Né? Botei 3 esferas aí diferentes, os 3 poderes. Tá legal. Vamos imaginar, vamos explicar isso tudo em cima de exemplo. Vamos imaginar aqui, dentro do Poder Executivo, eu botei ali Ministério da Educação. O Ministério da Educação fez aí uma licitação para compra de livros escolares, para distribuir esses livros escolares nas escolas, universidades, etc. Muito bem. Alguém vai ter que verificar se o Ministério da Educação fez a licitação, se a licitação foi feita legalmente, se foi superfaturada, se não foi. Depois do contrato assinado, se a empresa vencedora está cumprindo o contrato, ela está recebendo, se ela está entregando aquilo que ela se comprometeu a entregar. Muito bem. Quem vai fazer esse controle? Num primeiro momento, esse controle será feito por um órgão que está ali próximo ao Ministério da Educação, que é a Controladoria Geral da União. Olha aqui, a Controladoria Geral da União está aqui ao lado. Esse esqueminha que eu estou botando, eu estou querendo dizer o seguinte: isso aqui é um pedaço do organograma
do Ministério da Educação, você subindo, você vai chegar ao presidente da República. Ali daquele outro órgão que eu acabei de falar com vocês, que é a Controladoria, você subindo, uma hora você também vai chegar lá na presidência da República. Eu não estou me importando aqui de qual é a relação que existe entre o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União, a CGU, é superior hierárquica ao Ministério da Educação, está no mesmo nível, não está? Hoje, a Controladoria, ela tem status de ministério, mas isso daí não interessa. O que interessa é isso aqui, ó. Lembra disso? Aquela pirâmide? Você subindo pelo Ministério da Educação, subindo pela Controladoria, você vai chegar a um chefe comum que é o presidente, né? O órgão da presidência da República. Ou seja, tanto o Ministério da Educação quanto a Controladoria estão dentro da mesma pirâmide hierárquica, porque ambos estão direta ou indiretamente subordinados ao mesmo chefe do Poder Executivo. Ou seja, ambos estão dentro da pirâmide hierárquica. Esse controle que é feito dentro da pirâmide hierárquica é que é chamado de controle interno. Ou seja, o controle interno dentro da mesma estrutura hierárquica. Muito bem. E aí a Controladoria Geral da União vai verificar a licitação, vai verificar toda a documentação, vai verificar as propostas que foram encaminhadas, vai verificar os contratos, vai verificar toda a documentação. Se alguma coisa for detectada, a Controladoria já vai entrar em contato com o Ministério da Educação para que aquilo ali seja refeito. Tá? No meio da licitação, a Controladoria pega, olha só, esse edital aqui, você colocando isso aqui não pode. Né? Você está exigindo aqui como documento de habilitação que a empresa tem que comprovar que tem isso. Ó, isso aqui, a Lei 866 não permite. Ou isso aqui não faz nenhum sentido exigir isso aqui, porque vai restringir, olha o que a gente falou lá em licitação pública, não faz sentido você exigir um documento, exigir que as empresas licitantes comprovem que já participaram, já assinaram pelo menos 10 contratos com o Ministério da Educação nos últimos 2 anos. Isso aqui é limitativo demais. Quantas empresas já assinaram 10 contratos com o Ministério da Educação? 1, 2, só as 2 que vão participar. Isso fere o princípio da isonomia, isso fere o princípio da competitividade, porque as empresas não vão atender isso daqui, isso vai, a tendência é afastar a concorrência, afastar a competição. Então, a Controladoria Geral da União vai fazer todo esse trabalho, já vai entrar em contato com o Ministério da Educação, a paralicitação. Já fizemos, desfaz, vamos fazer de novo, publica outro edital, vamos fazer de novo, porque isso aí tudo tem que ser refeito. Então, controle interno é aquilo que a gente fala, né? É o famoso lavar roupa suja em casa. Não é mesmo? Ali dentro mesmo, então não pode, não sei o quê, tá errado, desfaz a porcaria, né? Ninguém do lado de fora fica nem sabendo. Ali dentro já está tudo resolvido. Controle interno. Muito bem. Aí a Controladoria olhou, tá tudo, beleza, foi tudo feito corretamente, nenhum problema foi detectado, passou. Depois disso, essa documentação toda será verificada de novo por uma outra estrutura. Isso será verificado por alguém que integra o Poder Legislativo. Aí lá em cima eu coloquei Poder Legislativo, Congresso Nacional e ao lado eu coloquei o TCU. Daqui a pouco eu vou falar como é que é essa relação entre Congresso Nacional e TCU, mas a princípio, o Congresso Nacional é um órgão do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas também é órgão do Poder Legislativo. TCU no âmbito federal, TCE no âmbito estadual, vamos começar a ver isso agora. Existe alguma ligação ali? Coloquei alguma linha ali entre o Congresso e o TCU? Não. Por quê? Porque são órgãos independentes. O Congresso não manda no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também não manda no Congresso. Cada um tem as suas funções, cada um tem as suas atribuições específicas. Vamos ver que o Congresso faz um tipo de controle muito mais político e o Tribunal de Contas faz um controle na parte técnica. Mas um não manda no outro, não existe nenhuma relação
de hierarquia, de subordinação entre eles. Tá legal. A setinha está saindo do Congresso ou do Tribunal de Contas? Do Congresso. Significa dizer o seguinte: o responsável por fazer esse controle não é o Tribunal de Contas. O órgão responsável pelo controle é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas terá uma participação auxiliar. Vamos começar a ver agora. Mas o responsável pelo controle é o Congresso Nacional. Um controle que é feito de fora para dentro. Alguém que está fora da pirâmide vai se meter aqui a controlar os atos do Ministério da Educação que está dentro da pirâmide. Então, por isso que esse controle é chamado de controle externo. É o controle de fora para dentro. Controle interno dentro da pirâmide. Controle externo é quando alguém fora da pirâmide se mete aqui. Então, quando o Congresso Nacional se mete lá, quando o Ministério Público se mete lá, quando alguém se mete lá, isso é o controle externo. E aí o Congresso Nacional vai verificar, ó, isso aí é ilegal, isso não pode ser feito, desfaz, refaz, como a gente vai começar a ver. Muito bem. O controle externo não detectou nada. Não foi detectada nenhuma irregularidade, nem pelo controle interno, nem pelo controle externo. Está tudo certo. Ainda assim, uma pessoa que venha a descobrir uma fraude, né, uma pessoa qualquer do povo que presenciou, sem querer, né, um integrante da comissão de licitação conversando com o dono de uma empresa, recebendo propina, o cara presenciou isso, tirou foto, o cara viu e tal, não sei o quê. Essa pessoa pode denunciar isso? Pode. Essa pessoa pode mover uma ação judicial contestando, né, discutindo tudo aquilo que foi feito ilegalmente? Pode. Inclusive, existe uma ação constitucional própria para isso, que é o quê? A ação popular. A ação popular é aquela ação que pode ser movida por qualquer cidadão, em algumas hipóteses, né? Quando alguma coisa prejudica o meio ambiente, quando alguém interfere com a moralidade da administração, é o caso. Então, o cidadão tem interesse nisso daí? Tem, claro que tem, porque quem paga essa farra toda somos nós. Então, se nós estamos pagando, a gente tem que ter, ou deveria ter o interesse, né, de se fazer presente. E olha só, eu vi isso, descobri isso, tal, denunciar, entrar com uma ação. Então, beleza, qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular, né? E o Ministério Público, descobrindo isso, o Ministério Público deve ingressar com uma ação, no caso, uma ação civil pública. E aí o Poder Judiciário, o juiz, verificando lá nos autos que existem provas suficientes, né, da existência de irregularidade, o juiz pode se meter e anular a licitação, anular o contrato, determinar que se devolva dinheiro, etc. Sim. E quando o juiz faz isso, o juiz está lá no Poder Judiciário se metendo no Ministério da Educação, que está dentro da pirâmide. Isso, de qualquer maneira, é controle externo também. Certo? Certo. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? O controle externo é aquele que é feito de fora para dentro. O controle externo tanto é feito por órgãos do Poder Legislativo, quanto é feito por órgãos do Poder Judiciário, porque todos estão fora da estrutura hierárquica da administração. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês que essa expressão controle externo é muito mais utilizada para designar o primeiro tipo de controle que a gente viu, que é aquele feito pelo Poder Legislativo, porque aparece escrito isso na Constituição Federal. O controle externo é feito pelo Congresso Nacional, parará, parará, parará. Ou seja, numa prova de concurso público, né, uma questão de concurso, quando começa lá, com relação ao controle interno e externo, essa é a alternativa correta. Controle externo, pode ter certeza, questão que trata de controle externo está falando do Congresso Nacional, Tribunal de Contas, que a gente vai tratar agora. Não deve estar se preocupando com o controle feito pelo Poder Judiciário. Mas, se
Só não pode vacilar, né? Uma outra questão que pergunte, né? O controle judicial sobre os atos da administração se caracteriza como sendo um controle interno ou externo? Aí tem gente que decora, né? Ah, externo não pode ser, porque eu ouvi falar que o controle externo é feito pelo Congresso, o judiciário não é Congresso, então não é externo. Porra, interno é que não é, né? Pelo amor de Deus. Certo? Certo. Então vamos lá. Olha aí. Logo no início, artigo 71. Olha o que a Constituição fala. O controle externo está a cargo do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai fazer o controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, então, não é o órgão responsável, né? Toda hora cai essa questão em prova, né? Com relação ao controle externo, alternativa correta. Tribunal de Contas é o órgão responsável pelo controle externo dos atos da administração. Ah, Tribunal de Contas é responsável pelo controle externo, certo? Não, não é o Tribunal de Contas. É o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional no âmbito federal, com auxílio do TCU no âmbito federal. Então, a Constituição Federal aqui, quando fala nessa parte toda de controle, a Constituição Federal, ela se preocupa em tratar dos controles no âmbito federal. E a gente tem que entender que, no âmbito estadual e no âmbito municipal, a estrutura tem que ser a mesma, né? Existe uma simetria obrigatória. A Constituição fala como é que é no âmbito federal, a Constituição estadual vai falar como é que é no âmbito estadual, que tem que ser a mesma coisa. No âmbito municipal, tem que ser a mesma coisa. Existe uma simetria. Então, primeiro você tem que entender o seguinte: Tribunal de Contas se preocupa com dinheiro, contas. Tribunal de Contas se preocupa com tudo aquilo que tenha repercussão financeira. Então, o controle orçamentário, financeiro, contábil, patrimonial, tudo aquilo que tem a ver, né, com grana, com dinheiro, importa ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai se preocupar em verificar. Certo? Certo. Então, olha isso aqui. Quem é o responsável pelo controle externo das contas da União? Congresso Nacional. Com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas da União. Quem é o responsável pelo controle externo das contas do Estado do Rio de Janeiro? Ah, Tribunal de Contas do Estado. Vai cair na mesma pegadinha. O responsável pelo controle externo nunca é Tribunal de Contas. É o Legislativo. Então, o Legislativo é quem? Onde estão os deputados estaduais, é a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. No caso, a LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. São Paulo, a LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Simétrico. Quem é responsável pelo controle externo das contas do município de Búzios? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tem o município de Búzios, muito conhecido. Umas praias sensacionais, né? Lindíssimas. Então, quem é responsável pelo controle externo do município de Búzios? Câmara Municipal de Búzios. É o poder legislativo do município de Búzios. Câmara de Vereadores de Búzios.
Com auxílio de quem? Tribunal de Contas de onde? Tribunal de Contas do município de Búzios. Búzios não tem Tribunal de Contas municipal. Os municípios, de maneira geral, os municípios não possuem tribunais de contas municipais. Então, quem vai auxiliar é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, os tribunais de contas estaduais, eles têm dupla função. O Tribunal de Contas Estadual, ele auxilia a Assembleia Legislativa a fiscalizar as contas daquele estado e também auxilia todas as câmaras municipais de todos os municípios daquele estado a fiscalizar as contas dos respectivos municípios. Quem fiscaliza, quem controla é a Câmara Municipal de Búzios, de Paraty, de Cabo Frio, de Rio das Ostras e assim por diante. Em outros estados, né? Mesma coisa. Lá em São Paulo, controle externo das contas do município de Ribeirão Preto. Câmara Municipal, Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. E assim por diante. Porque os municípios não possuem Tribunal de Contas Municipal. Com apenas duas exceções, que são os municípios do Rio e o município de São Paulo. Aí sim, o controle externo. Quem é o responsável pelo controle externo das contas do município do Rio de Janeiro? Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Município de São Paulo, Câmara Municipal, Câmara de Vereadores do município de São Paulo, com o auxílio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ou com o auxílio do Tribunal de Contas do município de São Paulo. São os únicos dois tribunais de contas municipais, na estrutura municipal, porque os servidores são municipais, os servidores do TCM do Rio são servidores municipais, são sujeitos ao Estatuto dos Servidores do município do Rio de Janeiro. Mesma coisa em São Paulo. E a nossa Constituição Federal proíbe a criação de qualquer outro Tribunal de Contas Municipal. Ou seja, quando a nossa Constituição foi editada, em 88, já havia esses dois tribunais de contas municipais. Só havia dois tribunais de contas municipais, Rio e São Paulo. Quando a Constituição foi editada, resolveram manter, na época foi discutido, inclusive, né, se esses dois tribunais de contas seriam extintos. Isso poderia ser feito? Claro, a Constituição Federal pode fazer o quê? Uma nova Constituição pode fazer o quê? Tudo! Né? A Constituição Federal pode rasgar, a Constituição Federal rasga completamente tudo que existe para trás e a partir de hoje as regras são essas. Então, amanhã ou depois é editada uma nova Constituição Federal. Não estou falando de emenda constitucional, não. Sai uma nova Constituição Federal. Constituição Federal de 2017. Sai uma nova Constituição Federal. Essa nova Constituição Federal pode fazer o quê? O que você quiser. O que você quiser. Qualquer coisa. A nova Constituição Federal pode instituir pena de morte? Pode. A nova Constituição Federal pode acabar, não existe mais estabilidade no serviço público em lugar nenhum. Pode? Pode. Acabou. Acabou. Pode fazer o que quiser. Então, a Constituição Federal, quando foi editada em 88, ela resolveu preservar esses dois tribunais de contas, mas colocou lá, é vedada a criação de tribunais de contas municipais. Então, nenhum outro município tem e nem pode criar, a não ser que se edite uma emenda constitucional alterando a Constituição, acabando com a da vedação. Né? Tudo bem. Tranquilo, gente, isso aqui?
Tranquilo. Muito bem. Então, dito isso, os tribunais de contas auxiliam o controle externo. E aí, esse artigo é importante porque, olha a continuação. Ao qual compete, ao qual Tribunal de Contas. Então, o artigo 71 é o que dá as competências do TCU, né? Por tabela, são as mesmas competências dos TCEs e dos TCMs onde existem. Você tem que ler esse artigo 71, que ele é bem cobrado em prova. Eu vou procurar mostrar para vocês aqui os pontos mais importantes do artigo 71, as competências mais importantes dos tribunais de contas e que estão toda hora sendo cobradas. Primeiro, olha lá, compete ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadorias de pessoal. Por que isso interessa ao Tribunal de Contas? Já falei com vocês. Interessa ao Tribunal de Contas tudo aquilo que tenha repercussão financeira. Se o pessoal entra para a administração, é nomeado, isso daí interessa, tem repercussão financeira? Claro que se o pessoal está entrando, vai ter que pagar esse pessoal. Então, interessa ao Tribunal de Contas verificar se aquele pessoal que está entrando para a administração está entrando legalmente ou ilegalmente, porque ele vai ter que receber. Aposentadoria de pessoal. Interessa? Interessa. Se vai aposentar, o pessoal vai ter que pagar aquele cara. Embora ele não esteja mais trabalhando, vai ter que receber. Então, interessa ao Tribunal de Contas verificar se aquela aposentadoria foi concedida legalmente, ilegalmente. Tudo isso tem a ver com o aspecto financeiro. Certo? Certo. Então, a Constituição fala aqui, primeiro, interessa, né, compete ao TCU apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, verificar se o pessoal está sendo nomeado legalmente, se o pessoal foi nomeado para o cargo tal, que é um cargo de nível superior. O TCU vai verificar, o pessoal que está entrando tem curso superior? Joãozinho entrou, mas não tem nível superior. Ué, como é que ele está entrando então? Vai ter que pagar o Joãozinho, amanhã depois vão descobrir e será mandado embora, olha o problema que vai dar. Então, o TCU vai verificar isso daí. E aí a Constituição coloca essa ressalva, exceto no que se refere a cargos em comissão. Por que a Constituição colocou isso? Lá naquela época. Dizendo que, a princípio, o TCU não tem que se meter nas nomeações para cargos em comissão, porque os cargos em comissão são de livre nomeação e livre oneração. Então, se os cargos de comissão são de livre nomeação, o deputado federal nomeou a Andréia para ser assessora dele. O TCU vai se meter na nomeação da Andréia? Não, porque cargo em comissão é de livre nomeação, o deputado federal pode nomear quem quiser para esse cargo em comissão. Isso está escrito na Constituição. Isso vem caindo em prova, né? Mais de uma vez. Compete ao TCU apreciar todas as admissões de pessoal no serviço público, tanto para os cargos efetivos quanto para os cargos em comissão. Certo? Errado. Para os cargos em comissão, não, só para os cargos efetivos. Isso vem caindo em prova, já caiu mais de uma vez. Tá legal? Embora eu ache, Gustavo, ninguém está me dizendo, opinião minha, que isso aqui é um erro imenso da Constituição Federal. Nossa Constituição Federal tem que ser emendada e tirar esse exceto para cargos em comissão. Porque a gente já sabe, os cargos em comissão são de livre nomeação. Livre mais ou menos. Porque, por exemplo, o deputado federal, ele pode nomear a mulher dele para assessora? Não pode. Né? Não pode porque é nepotismo. Não pode nomear para cargo em comissão parente, cônjuge. Então, o TCU pode se meter na nomeação da mulher do deputado federal para assessora lá na Câmara de Deputados? Claro que pode, deve.
Então, esse exceto para cargos em comissão tem que sair da Constituição Federal. Aliás, não é um erro, não. Né? Não é erro. Deixa pra lá. Né? Tá lá, já sabe por quê, né? Não se mete aqui com meus cargos em comissão, não. Né? Não é erro, foi colocado de propósito lá, né? Deveria sair. Enfim, deixa pra lá. Vou parar de falar, cara, que eu acho que eu tô ficando velho, cara. Eu tô ficando velho e cada vez mais eu tô ficando incomodado com essas coisinhas, né? Quanto mais você estuda, por isso que é bom, tô falando pro governo, né? É bom que as pessoas não estudem, porque quem não estuda não conhece nada, quem não conhece nada não contesta nada. Quanto mais você estuda, mais você, né? Principalmente direito, né? Você estuda direito, isso aqui não pode. Pode, Gustavo? Não pode. Mas fizeram, não fizeram? Fizeram. Inclusive eu coloquei uma matéria aí, eu vou passar, dá uma olhada aí, a última matéria que eu coloquei, dá uma olhadinha lá. Foi justamente discutindo esse negócio, uma lei que saiu agora há pouco tempo, né? Que na verdade, essa matéria que eu coloquei foi até engraçada, porque eu coloquei assim, recomendo ao pessoal não ler a lei tal que acabou de ser editada, porque se você ler essa lei, você vai se confundir. Porque essa lei cria uma coisa que, pelo amor de Deus, não poderia ser criada. Dá uma lidinha que você vai entender. A lei tal cria gratificação para os juízes. Aí o pessoal me pergunta, Gustavo, juiz pode receber gratificação? Não. O juiz recebe subsídio não permite, tá lá, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O subsídio não permite pagamento de nenhuma gratificação. Como é que o juiz pode receber gratificação? Tá lá. Acabaram de editar uma lei lá. Não estou falando que o juiz merece ou não merece, né? Quem é juiz, Gustavo, não interessa. Estou falando assim, legalmente, essa lei é inconstitucional. Mas é claro que aprovaram, né? Para os juízes, tudo bem. Então, realmente, por que acontece hoje? Por falta de juízes, né? Os juízes estão acumulando. Não deveria acontecer isso. O juiz deveria cada um trabalhar aqui. O juiz trabalha aqui. Então, realmente, pelo lado do merecimento, ele merece ganhar mais porque está fazendo dessa jurisdição, mais a outra. Ele não deveria nem ter que fazer. Já que ele está fazendo, é justo pagar ele. Não estou discutindo nada disso, concordo plenamente. O problema é que, constitucionalmente, não se pode pagar gratificação a magistrado. Então, na prova cai lá, juiz pode receber gratificação, certo ou errado? Errado, não pode. Bom, enfim, tá aí a ressalva, mas para efeito de prova, né? Então, o Tribunal de Contas pode apreciar as nomeações para cargos em comissão? Não pode. Por quê? Porque está escrito no artigo 71 da Constituição Federal. Também vai se meter nas concessões de aposentadoria, porque vai ter que pagar ao pessoal. Tá legal? E daqui a pouco, na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho essa relação aí de aposentadorias. Daqui a pouco a gente continua.